Agora sim, então, iniciada a gravação. Então, queria agora, de forma oficial, agradecer a presença do Fernando Coelho, né, para falar um pouco conosco hoje sobre tecnologias, né, aplicadas aí às cidades. Então, vou fazer uma apresentação do Fernando. Fernando Coelho é empresário de tecnologia, com passagens executivas pela Coca-Cola, Ambev, Globo Cabo, NET TV Brasil e Globosat. Na sua origem acadêmica, estudou física na Unicamp, tendo uma carreira profissional marcada pela liderança de projetos de inovação tecnológica. Atualmente, como empresário, atua no setor de cidades inteligentes, na qualidade de estruturador de projetos, assim como desenvolve tecnologia avançada de inteligência artificial para aplicações em saúde e gestão urbana. Fernando, passo a palavra para você, é um prazer enorme tê-lo conosco nessa tarde, tá? Uma boa palestra. Renato, muito obrigado. Antes de nós entrarmos no tema da palestra, mesmo numa fase mais introdutória, eu queria fazer um registro de afeto em relação ao Mackenzie. O Mackenzie é uma organização que me cala muito fundo. Eu venho de uma família de muitas e muitas gerações de presbiterianos e sou parente próximo de um sobrenome forte no Mackenzie, que são os Kerr, Samuel Kerr, Warwick Kerr, pessoas ligadas à origem dessa escola. Sou um admirador imenso dessa escola, sou admirador da qualidade ética que ela produz, que tem como desfecho qualidade acadêmica. A qualidade acadêmica é sempre fruto de uma qualidade ética. Então, eu parabenizo os alunos que escolheram essa instituição, parabenizo a instituição e é um privilégio, uma honra eu poder estar dirigindo a palavra a esse grupo. Muito obrigado e, inclusive, registro também que estou à disposição para quaisquer demandas nesse sentido de interlocução científica e acadêmica. Será sempre um prazer eu poder estar perto dessa organização. Então, esse é o registro de afeto que precisa ser feito. Eu vou falar um pouquinho sobre introduzir para os presentes um pouquinho da minha história pregressa que me traz aqui. Vou tentar me credenciar para merecer a atenção de vocês. Eu sou fruto desse processo que nós estamos vivendo intenso, que é o processo de digitalização da civilização. Eu particularmente, entrei nessa área muito cedo, lá nos anos 80, e então eu tenho tido uma oportunidade bem acentuada de vivenciar os ciclos que a era digital está nos trazendo. Já trabalhei com toda a etapa de .com e outras etapas que antecederam isso. Quando vocês ouviram a apresentação que fala sobre o tecido executivo em empresas como Coca-Cola e outras, em todas essas atividades eu estava fazendo atividades digitais. Na Coca-Cola nós introduzimos o sistema integrado de logística por Palm Top, não tinha nem celular naquela época. E depois na NET criamos o primeiro canal digital de Store and Play. Então, sempre tem uma pauta digital e tecnológica que me segue nesse processo até nós desaguarmos no que, então, vem sendo chamado de cidade inteligente, que é o tema do dia de hoje. Especificamente em cidade inteligente, nós começamos a nossa jornada em 2012, portanto, faz 10 anos. É interessante que agora é um ano redondo de 22. A gente começou no Vale do Silício, eu e meu sócio, Johnny Doin. Nós éramos palestrantes lá num evento tecnológico ligado àquela marca chamada ARM, que é Advanced Risk Machines, que é o pessoal que faz processadores e microcontroladores típicos de sistemas embarcados, IoT, smartphones, etc. E nós estávamos lá, em 2012 foi um ano particularmente importante para cidades inteligentes, porque foi o ano em que o desempenho desses microcontroladores cresceu muito, atingiu um patamar computacional extremamente valente e valioso, e o preço caiu, né? Inclusive permitiu, isso deságua nos smartphones hoje, que são extremamente cheios de recursos, porque você tem elevada computação com um custo bastante baixo. Quando o mundo começou a descer para 12 nanômetros, 7 nanômetros, que são
as medidas que os chips têm e definem a capacidade de um chip de compactar processamento. Então, em 2012, nós vislumbramos que a tecnologia tinha atingido uma relação desempenho-custo que começava a viabilizar você fazer uma cidade inteligente. E por que uma coisa tem que ver com a outra? Porque a cidade, ela é a última milha, ela é o ponto em que você chega em cada um dos cidadãos, em cada casa, né? Uma coisa é você puxar uma fibra ótica 400 quilômetros de uma estrada que vai de uma cidade a outra. Esse é um esforço de tamanho X. Agora, quando você chega em São Paulo para entregar a fibra ótica na casa de cada pessoa, é um esforço 100x. Só para um número de referência, São Paulo tem 17 mil quilômetros de vias públicas. Então, quando você pensa numa cidade inteligente, a cidade tem que ser inclusiva, todo mundo tem que estar dentro desse plano. Então, você está falando de uma quantidade muito grande de infraestrutura digital. Então, a cidade inteligente tem esses desafios, a gente vai tratar disso. Vou subir uma apresentação daqui a pouquinho, não vai ser só blá, blá, blá. Eu vou passar, a ideia minha aqui hoje é dar uma pincelada nos vários componentes que fazem uma cidade inteligente existir e ser viável. O componente tecnológico, o componente de estruturação desse projeto, o componente financeiro, como é que o setor público, como é que a cidade consegue subir uma situação como essa, e o componente regulatório, que é a questão jurídica. É muito território para a gente cobrir hoje, mas eu vou tentar fazer isso de uma forma clara e sintética, que a gente possa, pelo menos, se aproximar deste conceito. E eu vou começar com uma historinha divertida que aconteceu com a gente. Sempre que eu falo a gente, é eu, o grupo que a gente tanto trabalha, a gente tem uma militância nessa área, existe uma coisa chamada Frente Parlamentar Mista de Apoio às Cidades Inteligentes Humanas, que é liderada pelo deputado Vitor Lippe. Então, a gente aconselhou muito esse grupo, trabalhamos muito perto dos legisladores para ajudar a criar um arcabouço regulatório próprio para isso. Existe uma outra instituição, que é o Instituto Smart City Business America, que promove, inclusive, a feira e o Congresso Anual, que é muito bom aqui na América Latina, internacional, a feira, aqui em São Paulo. Então, nós também tínhamos uma participação, tínhamos por causa da pandemia, continuamos ter, né? Vai voltar tudo isso, mas uma participação intensa nesse debate sobre cidades inteligentes, e foi nessa circunstância que a gente foi parar numa apresentação na Microsoft, e eu palestrava, e em seguida palestrava a representante da União Europeia, que era a consuleza francesa, tinha esses dois chapéus, ela era consuleza francesa em São Paulo e também era representante da União Europeia, e ela faz uma apresentação que mostra, dá um perfil do que estava acontecendo na União Europeia em termos de cidade inteligente. Isso foi em 2017, esse evento. E o que eu estou chamando a atenção, vocês vão ficar surpresos, é que, num certo momento, eles falam das várias iniciativas que estão fazendo na Europa e tal, e chega um certo slide que ela fala: e na Europa hoje temos 54 cidades inteligentes. 54 cidades. A gente ficou bem impressionado, ficou que bom, então há um avanço nessa área. E daí, no próximo slide, ela demonstrava por que os europeus consideravam que aquelas cidades eram inteligentes. E 82% das 54 cidades, que era a barra maior de todas no gráfico deles, 82% dessas 54 cidades eram chamadas de inteligentes simplesmente porque elas publicavam na internet os números e os atos públicos. Só isso que ela fazia. Daí eu olhei para o lado, caí na gargalhada, porque se o critério for esse, né, o Brasil é o país com a maior quantidade de cidades inteligentes do planeta. A gente tem todos os nossos 5.500 municípios, por lei da transparência, tem web, publica os seus números, publica as suas licitações, as contas abertas, os salários e tudo. Então, se o critério de cidade inteligente for publicar na web, o Brasil está galacticamente na frente de todo o resto do mundo. Mas sabemos que isso não é verdade. Mas serve isso aqui, esse preâmbulo serviu para contar para vocês um aspecto importante, que cidade inteligente ainda é um conceito
nebuloso, um conceito ambíguo, um conceito de definições variadas em lugares diferentes, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque precisamos fazer definições que façam sentido, que são objetivas, que são equânimes em qualquer ponto da sociedade, para que a gente saiba o que a gente está fazendo e pratique políticas públicas da cidadania e da democracia. Então, eu vou oferecer para vocês a nossa definição, aquilo que a gente vem trabalhando como sendo cidade inteligente, e como é que essa definição se desdobra na realidade da cidade inteligente, mais particularmente na cidade inteligente implementada no Brasil. Então, eu vou abrir aqui uma apresentação e vamos ver. Confirma que está aparecendo aí, Renato? Está uma tela branca, né? Então, você está sem áudio, mas tudo bem, está lá a tela branca. Tela branca, exato. Então, vamos começar com o primeiro slide. Cidades inteligentes, soluções urbanas para Smart City, né? Então, vocês vão ver que a primeira coisa que acontece nesse debate é isso que eu acabei de falar. O que é uma Smart City? Nós resolvemos definir, estamos batendo nesta tecla e recomendamos que vocês pensem com esta cabeça que uma cidade inteligente é uma questão de infraestrutura. É um aspecto importante da política pública. A gente não tem rua, a gente não tem iluminação pública, a gente não tem saneamento, então a gente tem os rios, os canais digitais que fazem uma cidade circular informação para poder ser inteligente. Então, Smart City é infraestrutura urbana integrada com tecnologias digitais para gestão, segurança, economia e serviços. Essa é a definição que a gente usa para cidade inteligente. Se você efetivamente entregar esta infraestrutura, o que vai acontecer com a cidade? Ela vai ter uma melhoria expressiva da percepção de qualidade dos serviços públicos, pelas óbvias razões que você pode imaginar, que nem você hoje usa o seu banco no seu smartphone, não era assim há 10 anos atrás, você tinha que ir na agência, e você descobriu essa conveniência e não larga mais essa conveniência, exatamente esse tipo de conveniência migra para o serviço público. Então, coisas passam a acontecer com você que não aconteciam antes, não precisa mais ir no cartório, não precisa ir mais na prefeitura para isso, para aquilo outro, para reclamar do buraco, ou para alertar de um assunto ou outro, para receber notícias sobre aspectos da escola do seu filho, escola é pública, se vai abrir, vai fechar, se vai ter esse ou aquele protocolo. Então, se você tiver os aspectos, a infraestrutura digital colocada, ela viabiliza aumento de qualidade e a percepção democrática da sociedade de serviço bem prestado. E isso vai acontecer porque a eficientização da gestão aumenta dramaticamente, porque o controle operacional fica centralizado, que vocês vão ver no slide daqui a pouco. Não, então, existe um item aqui, eu vou misturar um pouquinho isso no slide, mas fiquem comigo, porque vocês vão ver isso com mais cuidado mais adiante, que é, no caso do Brasil, uma mecânica de implantação disso que não demanda uma mudança nos recursos do tesouro do município, de forma que você pode aplicar isso sem mexer com o tesouro do município através da contribuição de iluminação pública, que é um aspecto jurídico, tributário, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, o que tem que acontecer do ponto de vista desta infraestrutura propriamente? A primeira coisa que a gente coloca imediatamente, e aí já entra, a primeira linha e a última linha estão falando de coisas parecidas, que é como que a gente faz isso com segurança. Veja, um dia, no passado, as ruas públicas eram nada mais do que umas pequenas coisas de terra que os cavalos passavam. Depois que vieram carros e todo mundo comprou carro, virou um objeto de consumo, as ruas ganharam regras. Elas ficavam pavimentadas, com faixa, com sinal, com via esquerda e via direita, proibido ir para lá e para cá. O mesmo fenômeno vai acontecer na era digital. Quer dizer, quando você digitaliza um certo universo, tem que ter regras, tem que ter cuidado, tem que ter controle, tem que ter segurança. E há um perigo imenso em se fazer uma cidade inteligente que não tenha segurança, e desastres já ocorreram. Quem quiser depois bater no Google, Joia, né? J-O-I-A mesmo, Joia, RS, que é Rio Grande do Sul, hacker. Joia é um município do Rio Grande do Sul, foi atacado por um hacker que destruiu todos os arquivos públicos, tudo. Pagamento de servidor, recolhimento, comprovante de recolhimento de INSS,
foi um desastre para o município, foi catastrófico para o município. E é um exemplo singular de risco que a segurança cibernética traz quando não é bem cuidada. Então, na infraestrutura urbana, assim como você faz hoje ruas seguras, você tem que fazer um sistema seguro. Então, a utilização de interconectividade dedicada é essencial. Tradução dessa linha. Você não pode usar a internet. A forma mais segura de você estar na internet é você não estar nela. Então, o sistema que interliga a cidade inteligente tem que ser desligado da internet e reconectado num outro ponto, para que você tenha segurança. Eu sei que isso pode parecer um pouco esquisito, mas é exatamente assim que funciona, para você ter a garantia de segurança e ter o serviço operando de maneira sã, né? E esse serviço, e essa rede vai captar informações dinâmicas, que vai, por exemplo, fluxo de trânsito, etc. O processamento é seguro e tem que ser fail-safe. O que significa fail-safe? Significa ser qualquer defeito ocorrer, o sistema falha para um ponto de segurança. Exemplo, vamos imaginar que a gente criou um sistema inteligente de semáforos do farol. Como é que ele acende verde, vermelho, para passar mais ou menos carro, para ajudar o trânsito, que é perfeitamente possível, né? Vamos imaginar que a gente faça isso. Vamos imaginar que esse sistema, por alguma razão, cai um raio, alguma coisa, ele falha, ele para de funcionar. Você já imaginou se ele parar de funcionar com os verdes todos acesos? Todo mundo vai bater no cruzamento. Então, isso não pode acontecer. Portanto, o sistema tem que ser fail-safe, no sentido de que a falha, se ocorrer, ele tem que falhar para o vermelho, que daí todo mundo para, né? Estragou, pisca vermelho. Então, esse aqui é um exemplo de como um projeto de cidade inteligente tem que ser concebido para que todo e quaisquer possíveis falhas tenham como retaguarda um quadro seguro. Então, como você pode ver, primeiro momento que a gente fala sobre cidade inteligente, a gente está falando que ela é uma infraestrutura digital e estamos falando também que, por ser uma infraestrutura digital, prioritariamente a segurança sobe como uma prioridade essencial, né? Aqui um filminho. O áudio está aparecendo aí, Renato, desse áudio? Está sim, Fernando. Eu vou ficar quietinho dizendo o filminho. Vou demonstrar uma característica especial e exclusiva da tecnologia Grid Vortex, que é muito boa para todos os municípios. Nós chamamos de dimerização cidadã. Explico. Aqui está o controle de dimerização. A luz acende, a luz apaga, a luz fica meio brilho. Nós podemos definir o brilho da luminária pública. No caso da dimerização cidadã, o que nós fazemos é automatizar esse processo. Nós associamos um sensor. Você viu? Acendeu porque o sensor me reconheceu. Um sensor embutido em cada luminária permite um atendimento de iluminação dedicado a cada cidadão andando na rua, em todas as ruas, a qualquer horário. Chamamos isso de dimerização cidadã. E isso é um produto Grid Vortex. O sistema da Grid Vortex permite que cada luminária esteja georreferenciada na rua, no lugar de instalação, de maneira que o gestor público possa controlar o tempo todo o consumo, o estado da luminária, se ela está precisando de manutenção, se não está, está funcionando, está ligada, desligada, qual é o brilho, o que está se passando com aquela luminária. Com esse recurso, conseguimos economizar uma quantidade significativa de energia que permite ao município economizar o suficiente para financiar o processo de retrofit, de reinstalação de toda a sua base de luminárias em todas as ruas do município.
Ok. Pessoal, obrigado pela paciência de ficar vendo infomercial da Grid Vortex. Vocês não precisam comprar equipamento Grid Vortex, não, e eles têm outros no mercado que fazem a mesma coisa. O importante desse filminho foi demonstrar na prática, em campo, um aspecto extremamente benéfico da cidade inteligente, que é você fazer o controle da iluminação. Vocês vão ver mais adiante que, no caso específico do Brasil, fazer esse sistema com LED e com dimerização cria a retaguarda econômica que permite ao município financiar um projeto como esse e, portanto, democraticamente estabelecer cidades inteligentes em cidades pequenas, não precisa ser uma cidade grande, capitais, pode ser cidades pequenas. A gente fez projeto até para cidade com 30 mil habitantes. Então, vocês podem ver que, usando a base da iluminação pública, a gente vai ter um sucesso muito grande. Inclusive, deixa eu entrar um pouquinho nesse aspecto especificamente da iluminação pública. A iluminação pública traz para o conceito de cidade inteligente uma vantagem muito, muito relevante, que é a penetração dela no ambiente urbano. O Brasil tem uma tradição muito boa, muito antiga, muito democrática de iluminação. O Brasil coloca postes de luz a cada 40 metros, coloca em todos os lugares, até em estrada rural, em favela, né? Isso não é comum no mundo. Você vai num país como os Estados Unidos, e você chega naqueles subúrbios bonitinhos, você vê em filme com casinhas, não tem nenhuma iluminação pública. A iluminação que tem é a luz da varanda de cada casa que, por acaso, estiver acesa. Eles acham que o farol do carro que vai iluminar. Eles não têm essa tradição. Nós temos. A gente põe poste com lâmpada para a população. No Brasil, uma tradição muito boa, essa, muito, muito socialmente benéfica. Então, o que acontece é que todos os municípios podem agora ter já tem, na origem da rede de iluminação pública, já tem uma rede pronta para ocupar e fazer toda a digitalização, toda a infraestrutura digital que falávamos agora há pouco, usando como base uma rede física que já está lá, que inclusive pertence ao município, não pertence mais às empresas de energia, como era no passado, né? A rede de iluminação pública hoje é um patrimônio, uma propriedade do município, portanto, ele tem soberania sobre essa rede, e nós sempre recomendamos que a rede de iluminação pública seja a base de você colocar o serviço inteiro digital para rodar. No próximo filminho que eu vou passar para vocês, é um filminho, eu vou até cortar ele, para não ficar muito longo, mas ele é um trabalho interessantíssimo que a gente faz com os parceiros, que é usar o drone com nuvem de pontos para você fazer uma maquete 3D da cidade, né? E como é que isso se encaixa no conceito de cidade inteligente? O prefeito passa a ter, quer dizer, o poder público municipal passa a ter uma visão 3D da cidade como ela é de fato. Inclusive, ajuda muito nos ajustes de IPTU, porque a pessoa constrói um quarto e sala 40 anos atrás e paga aquele IPTU de quarto e sala. Depois vai aumentando, daqui a pouco a casa tem piscina, quatro suítes, 2 andares, e continua pagando aquele quarto e sala lá, que é detrimental para a distribuição democrática de recursos que o município precisa para existir. Então, quando você faz uma maquete 3D, você consegue promover essas correções. E, mais do que isso, você consegue controlar obras públicas com registros extremamente precisos. Exemplo, o poder público contrata um viaduto, vai daqui até lá. E, como vocês devem saber, viadutos e obras públicas são pagas por mensuração, né? No contrato, estabelece que vai ter, sei lá, 150 metros cúbicos de concreto numa certa obra de arte, e na medida que o concreto vai sendo colocado, ao cabo de cada período de mensuração, tipicamente uma semana, vai se anotando quantos metros cúbicos estão lá para pagar. Isso é sempre uma controvérsia, porque o fiscal que vai, mediu de maneira, o engenheiro falou que não era, é uma controvérsia o tempo todo. Com um drone que faz a tridimensionalização disso, acabou, você não tem mais controvérsia nenhuma. Você digitaliza, você faz a maquete da obra no processo de evolução da própria. Então, na medida que ela vai sendo aumentada, você tem registros, que pode, inclusive, agregar a documentação, mandar para o Tribunal de Contas. Então, esse é um outro exemplo de como é que você torna a gestão mais inteligente, integrando essas coisas todas. E, veja, se você tem uma rede que é toda distribuída pela cidade na iluminação pública,
Você pode ter os serviços feitos por drones desse tipo, que fiscalizam e olham atividades da cidade imediatamente conectados e, portanto, com reação imediata do poder público. Então, aqui vai o filminho do drone só um pouquinho. E eu vou tirar, eu sigo com o restante da apresentação. Então, vocês podem ver, esse drone tira fotografias de alta resolução e monta elas para que você tenha uma maquete de altíssima definição de tudo que a cidade tem. Com imensa precisão, você vai poder medir pedaços extremos da cidade. Resolução de milímetro, ó. Então, esse aí foi mais um exemplo da presença digital como força de gestão e serviços no ambiente de cidade inteligente. Agora, vamos falar, então, sobre a tecnologia, né? O que a tecnologia precisa ter para atender, perdão, para viabilizar, para que isso se torne uma realidade, né? O que nós estamos propondo e executando, inclusive, é que a cada vez que um projeto nasce, ele tem que nascer no estado da arte, ou seja, está mais avançado. Porque, lembre-se, é infraestrutura. Vai ficar lá 30, 40, 50 anos. Então, a gente tem que colocar a coisa mais avançada possível para que futuros upgrades sejam absorvidos por essa infraestrutura e tenham longa vida digital, que se sabe na área digital, essa longa vida é sempre mais sacrificada, né? Porque a velocidade digital é muito, muito acentuada, você vai ter obsolescência rápida. Então, é essencial que você comece de um ponto muito alto para você retardar a obsolescência. Usando a ideia da iluminação pública como base, então, teríamos o quê? Uma substituição para lâmpadas de LED, vocês estão vendo isso começando a acontecer, para umas categorias que são acima de 100 mil horas de vida útil. E isso é importante também, porque nós vamos aplicar inteligência na iluminação pública para você diminuir a manutenção. Existe uma curva, eu não quero entrar em muitos detalhes para não ficar muito, muito complexo, mas existe uma curva de desgaste da iluminação LED que fica extremamente mais suave quando a LED opera a 10% abaixo do seu pico, né? Então, se você precisa colocar uma iluminação que em algum lugar, digamos, tenha 100 watts, tem que ter lá 100 watts para produzir a luz necessária, você deveria colocar uma iluminação, um equipamento de 120 watts e operá-lo a 100 watts. Que daí esse equipamento ia durar 300 mil horas ao invés de 100 mil horas de certificação, que é 3 vezes mais. Então, para fazer isso, precisa de inteligência embarcada. Então, você já vê como é que a tecnologia da digital casada com a tecnologia industrial do LED começa a produzir mais resultados para você ter uma cidade inteligente. E você faz isso com metrologia, quer dizer, ao fazer isso, você economiza energia. Quando você economiza energia, você devolve o dinheiro que custa a energia elétrica para a entidade que está pagando. Hoje, a energia elétrica da iluminação pública é feita por estimativa. Os postes não têm relógio, como tem a sua casa. Então, há uma estimativa. Quantos postes tem a cidade, qual é a carga que está disposta lá, quantas horas ela fica acesa, e isso vira a conta da prefeitura. Isso não é justo. Então, é necessário que a gente implemente com inteligência e tecnologia, metrologia, com reconhecimento regulatório, que é o Inmetro, no caso, que permite, então, que cada poste tenha a sua conta, por assim dizer. Então, ele vai pagar exatamente o que ele gasta, o que significa que a dimerização que vocês viram no filme vai custar mais barato para o município. E tudo isso, de novo, o assunto de segurança, isso imerso num universo de segurança cibernética absolutamente objetivo e intenso, que a gente chama de mil-spec, que é a especificação militar. Nós temos que tratar a cidade digital, a gente tem que tratar como se ela fosse uma frente de batalha nas grandes batalhas de hacker. Então, temos que tratar com especificação militar para proteger. Você já imaginou se entram numa cidade como São Paulo e desligam todas as luzes ou mexam em todos os sinais? É uma catástrofe. Então, a proteção tem que ser extremamente prioritária nesse processo. Aqui eu vou mostrar para vocês, de novo, parece guia de volta, mas só como exemplo.
Precisa entender, então, qual é a espinha dorsal da infraestrutura digital que promove a cidade inteligente no tipo de modelagem que a gente vem defendendo já há 10 anos. E, então, ela funciona da seguinte maneira. Todas as luminárias, todas, sem exceção, são equipadas com pequenos processadores de computação, que isso que está embaixo ali, chama Lamp Post Control, embaixo à esquerda. Esse circuitinho é pequeno, ele é metade de um maço de cigarro, e ele ele é instalado dentro da luminária e controla a luminária, e ele fala por rádio, até vocês viram, talvez, tiveram a percepção que aquelas luminárias que aparecem no filme, que elas estão sendo instaladas, ela tem uma anteninha. Então, ele fala por rádio de poste a poste. Então, um poste fala com o outro, e todos os postes juntos formam uma rede que a gente chama de mesh, que é uma rede que não é linear, não é um poste depois do outro, É esse poste com o do lado, com o de cima, com o de baixo, com o da frente. Ou seja, todos falam com todos numa grande trama, mesh significa trama, e isso é fundamental porque, de novo, é segurança. Se vem um caminhão desgovernado e derruba um poste, tudo bem, só cai aquele poste, não derruba a rede inteira, porque, por ser uma trama, os postes vão se comunicar pelos demais postes que sobreviveram ao acidente e você continua funcionando na cidade. Então, isso é uma rede mesh, e ela é por rádio. Quando soma mais ou menos uns 200 ou 250 postes, daí a gente tem um gateway, que é um concentrador que recebe todas as informações desse grupo inteiro de 200, e dali para frente já não é mais rádio. Dali entra uma fibra ótica, e a fibra ótica, lembre-se, isso aqui não está na internet, não está em 4G, não está em telefonia, ele está contido dentro de si próprio. Então, os rádios falam entre si apenas, com frequência e criptografia, frequência própria e criptografia. Quando chega no gateway, reúne essas informações e sai de fibra ótica para o centro de controle, né? Essa imagem que vocês estão vendo agora, isso não é imagem do Google, não. Isso é um projeto de engenharia que nós fizemos para São Paulo. Nós fizemos o projeto de cidade inteligente para um dos consórcios que disputou a PPP de iluminação pública, que acabou efetivamente não acontecendo da maneira planejada, e então não aconteceu. Mas fizemos a engenharia, e vocês podem ver nas linhazinhas azuis dessas imagens que a gente desenhou a cidade inteligente de São Paulo com anéis de segurança, várias, dezenas deles, como você pode ver, que são as fibras óticas que, por sua vez, concentravam cada uma 250 postes em vários pontos dessa fibra ótica, cobrindo 700 mil postes, que é o tamanho de São Paulo. Tá? Então, vocês começam agora a ter uma noção daquilo que eu falei lá atrás, no primeiro slide. Infraestrutura digital. Infraestrutura digital. Conectividade, fibra ótica e capilaridade. Chegar até a ponta com essa infraestrutura, e baseada na nossa visão, ela deve ser baseada na rede de iluminação pública, porque é a rede que melhor atinge, que tem a maior cobertura urbana oferecida no Brasil, né? Então, uma vez que você faça isso, eu vou dar aqui apenas alguns estímulos mentais de onde é que a gente pode ir, onde é que a cidade inteligente pode ir uma vez que ela tenha a infraestrutura digital. O primeiro caso evidente é o controle de semáforo. No caso de São Paulo, capital, por exemplo, seria uma bênção. A gente teria o semáforo o tempo todo trabalhando com inteligência, não fica parado, todo mundo parado esperando um pedestre que não está lá, né? Então, você conseguiria fazer o sensoriamento para toda a rua, para todos os lugares, para todos os entroncamentos, e tratar pedestres, cachorros, pessoas com dificuldade de mobilidade, que precisa usar cadeira de roda, carros, bicicletas, motos, ônibus e caminhões, e você podia desenvolver prioridades para tudo isso, né? E mudaria radicalmente o trânsito de uma cidade como São Paulo. O outro exemplo é o ônibus inteligente. Hoje já está mais perto disso, que tem aqueles aplicativos que te dizem quantos minutos o ônibus está chegando, né? Mas ter um aplicativo de ônibus conectado direto ao ônibus é espetacular. Você poderia, em tese, até reservar o seu lugar no ônibus, né? E o ônibus já saberia quem tinha que parar onde é que tinha que parar para sair gente, entrar gente e tal, né? E a gente até pensou numa coisa que não aparece aqui no slide, que é ter um aplicativo que transforma a cidade inteira em um grande Uber. Quer dizer, qualquer pessoa, não precisa ser Uber, qualquer indivíduo que está saindo de casa para trabalhar e quiser dar carona para o vizinho, ele seria creditado com o equivalente da passagem de um ônibus, do bilhete único
do vizinho. E pronto. É uma coisa simples, absolutamente universal. Quem quisesse fazer, faria, e quem não quisesse, não faria, e teria, melhoraria o trânsito, melhoraria o transporte na cidade inteira. 100% das pessoas poderiam ser Uber sem ser do Uber e sofrer desconto, aquelas coisas todas. Estacionamento é outro exemplo. No nosso modelo, você teria o aplicativo, como existe hoje, para pagar o estacionamento, mas o próprio poste de luz faria a fiscalização. Você não teria que ter esses carrinhos que São Paulo tem, ficam andando pela cidade, é caríssimo isso, para ficar fiscalizando. O próprio poste, na hora que você dá a entrada, que você pegou a vaga, o poste viu, e vai, opa, o carro está ali. Enquanto o carro não sair, tudo bem. Se ele atrasar para sair, ele é fiscalizado. Se ele não atrasar, não tem problema nenhum. O poste automatiza o processo de fiscalização de zona azul, né? Daí, evidentemente, no caso de São Paulo, que tem microclimas, a gente teria também um monitoramento intensíssimo disso. Essa primeira imagem em cima à esquerda, de Nova York, com um pedaço escuro, é uma imagem verdadeira. Ocorreu isso. Eles foram hackeados por ucranianos, se não me falha a memória, que desligaram uma subcentral elétrica. Um pedaço de Nova York desligou, né? Esse caso foi um hackeamento. Mas você pode ter o mesmo problema que tem no Brasil com chuva, que apaga alguma coisa, queima um transformador, e demora para a empresa de energia entender o que está acontecendo. Porque alguém tem que avisar para ela que está queimada ali, ela tem que deduzir onde é que está a chave que quebrou. Se nós tivéssemos isso inteligente, isso fica automático. Na mesma hora, ela vai ver essa mancha e tomar a providência, vai estar alertada do que está acontecendo aonde para reagir com rapidez e emergência. E a mesma coisa com sensores de tempo. Imagina, São Paulo tem 1.128 escolas públicas, EMEI, e muitas delas colocadas em lugares muito longe, lá em Parelheiros, lugares na Serra e tal. Se nós tivéssemos pequenas microestações de tempo, que não são caras, reportando, nós teríamos um microclima de São Paulo e uma previsão de enchente e catástrofe extremamente apurada que nós não temos hoje. Telecomunicação, Wi-Fi é esse aí, então nem se fala. Você poderia colocar praças públicas, tudo, absolutamente, tudo atendido, Wi-Fi aberto na cidade toda para a cidadania. Isso seria fácil de fazer com uma rede desse tipo e é um benefício extremamente, nem se fala, é um benefício imenso para a população. Na parte de segurança, então, isso ganha proporções espetaculares. De novo, eu estou usando o exemplo do drone. Você pode ter... a gente fez um projeto como esse, uma vez também, que o drone pode estar com a guarda municipal, uns drones modernos que têm alcance de 100 quilômetros, né? Que eles podem sair para missões. Então, o drone pode ser o primeiro olho que as organizações de emergência podem ter para uma emergência. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas quando acontece uma emergência, é muito confuso lá para os bombeiros, para a polícia, entender o que está acontecendo. Eles ganham muitas ligações de pessoas que estão nervosas, são leigas, e eles não conseguem, é difícil eles montarem a informação de uma maneira que eles possam tomar uma atitude. Teve tiro, não teve tiro, pegou fogo, não pegou fogo, mas é carro que pegou fogo, é a casa que pegou fogo, o que pegou fogo? Alguém está lá? É muito difícil o sistema de emergência reagir com precisão com o tipo de informação que vem da população. Então, o drone, nesse aspecto, é maravilhoso. Ele pode sair dessa ação em 5 minutos, ele vai para onde está a emergência, ele já rastreia pelo próprio telefonema, já filma ela no ar. Entendi, é isso, é um incêndio, é um problema, é uma briga, é uma coisa qualquer, e você consegue atuar com grande eficiência. Então, na segurança. E, evidentemente, eu estou exemplificando com o drone, mas as câmeras também, as câmeras integradas de observação da cidade, ajudam a construir a base de dados que a gente vai usar para usar inteligência artificial para prever o crime. Gostaria até de comentar com vocês que São Paulo é atendida por inteligência artificial, um projeto do Coronel Deac, junto com a Microsoft. Eles usam o Watson, da IBM. Então, às vezes, vocês estão andando pela rua e vê uma viaturinha parada num canto, assim, com a luz acesa, você diz, por que ela escolheu aquele canto, né? Resposta, inteligência artificial. A gente descobre, pela inteligência artificial, como é que é o mapa do crime, como é que é o padrão, e descobre também se você reprimir ou inibir o crime num certo lugar, você melhora muito o resultado do lugar seguinte. Então, São Paulo melhorou muito a atividade policial, caiu para 1 dígito, o homicídio é a menor
menor violência em todas as capitais sul-americanas, devido a esse trabalho. Então, aí tem uma cidade inteligente funcionando para vocês. E aqui está o controle operacional, que daí você pega essa massa de informações e coisas que estão acontecendo e leva para uma NASA, para um centro, onde você consegue ter uma visão holística do que está acontecendo em toda a cidade, e dessa forma, é por isso, daí que vem a eficiência. Quer dizer, você consegue atuar com os mesmos recursos que você tem hoje, na cidade, que são sacrificados dentro do poder público, né? Esses recursos passam a ter uma produtividade imensamente aumentada, né? Muda tudo. Então, encerrei um pouco assim, o passeio pela tecnologia, o passeio pelos seus efeitos, o passeio sociopolítico de você ter uma cidade inteligente. Agora eu vou entrar como é que a gente faz isso, né? Eu vou entrar na parte de estruturação econômica mesmo, né? A maneira que a gente está achando no Brasil, que é um país de terceiro mundo, um país tradicionalmente com dificuldades fiscais, com município algum tem caixa, o ambiente fiscal brasileiro é extremamente concentrado, não sei se você sabe, mas 67% de todo o dinheiro público arrecadado no Brasil, sob qualquer denominação, sobre qualquer aspecto, tributo, emolumento, tarifa, contribuição, se juntar tudo num grande saco, 67% ocorre na União, 27% ocorre nos estados e 6,7% no coitado do município. Nós moramos no município, a gente não mora na União. Então, falta dinheiro para o município. É muito difícil o município subir uma cidade inteligente. Para vir ao socorro do município, existe uma brechazinha, que a gente tem muita sorte que ela exista, que ela foi feita lá atrás, nas fases da privatização, na era do FHC, que é a existência da contribuição de iluminação pública, a famosa CIP ou COSIP. E esta contribuição, por ser categorizada com a palavra contribuição, que é uma categoria jurídica específica, diferente de taxa, diferente de imposto, a contribuição pode ser usada como garantia. O município pode entregar a contribuição como promessa de garantia de pagamento. Então, a maneira mais fácil de se montar uma cidade inteligente é você fazer, que precisa de muito investimento, que o município não vai ter. Hoje, uma curiosidade, né? A Secretaria do Tesouro Nacional controla o crédito, por assim dizer, dos municípios do Brasil. E apenas 7 dos 4.700 municípios, apenas 7 municípios brasileiros estão no verde. Ou seja, são bons pagadores e podem se endividar. O resto tudo está endividado até a tampa e não consegue produzir novos endividamentos. Por isso que ficou indo a Brasília para pedir dinheiro nos ministérios, assim, pedir verbas para fazer coisa, porque eles não podem se endividar e não tem como pagar. Então, subir uma cidade inteligente nessa circunstância esquece, é inviável. Mas, veja, a contribuição de iluminação pública ela corre por fora, porque o prefeito não pode usar, ela é uma chamada de uma contribuição carimbada, só serve para iluminação pública, ele não pode desviar para pagar merenda escolar, nada disso. Tem vida própria a contribuição de iluminação pública, e normalmente ela é cobrada na conta de luz, portanto, é uma contribuição pública que tem a menor inadimplência no Brasil. Dito isso, a maneira de você subir uma cidade inteligente é propor que, para fazer os investimentos, que são muitos, os investimentos, a gente calcula entre 2 e 5 mil reais por poste. Então, se tem uma cidade de 20 mil postes, você faz a conta. Você faria o quê? Você concede a rede de iluminação pública na forma de uma parceria público-privada, o ente privado traz o capital, é ele que põe o dinheiro do bolso dele, não é o município, ele põe o dinheiro, e ele se reindeniza com a contribuição de iluminação pública, reduzindo a conta de luz. Tá? Então, hoje, a contribuição de iluminação pública paga uma conta de luz para a empresa de energia por causa da iluminação pública. Quando chega o particular troca essas lâmpadas, sai todas as velhas de iodo, põe a de LED, que consome menos da metade. Então, você tem uma economia de energia imensa. Essa economia de energia é uma conta muito menor, e essa diferença é o que vai acabar remunerando o particular para recompor o seu caixa do seu investimento. Então, a PPP tem essa característica, e ela tem sustentação jurídica. Foi um trabalho que a gente fez, inclusive, com muita força lá em Brasília, para assegurar este ambiente regulatório que permitisse isso acontecer.
que é a possibilidade de passar nos tribunais de conta a ideia de que a contribuição da iluminação pública possa ser oferecida em garantia. Isso funciona muito bem, é uma conta vinculada, chamada Escrow Account, normalmente administrada por a Caixa Econômica Federal, em cada município onde isso acontece, e você passa a ter um sistema equilibrado de caixa que permite o investimento da cidade inteligente, permite a remuneração do setor privado e atende às necessidades do município, em tudo aquilo que vocês viram nos slides que a gente comentou até agora. Então, acaba sendo um tripé, onde você tem a tecnologia em comando, porque é ela que cria as eficiências de escala que vão fazer com que a contribuição de iluminação pública seja rentável para essa operação. Então, a tecnologia é criticamente importante, ela que oferece a segurança, o serviço e a eficiência e a produtividade. Você vai ter o operador, tipicamente é uma experiente empresa do setor, e vai ter alguém que, às vezes é o operador, às vezes não é, que vai oferecer o funding disso, vai oferecer o dinheiro. Às vezes é o BNDES, às vezes é o CAF, às vezes é uma entidade privada, enfim, né, que aquele que oferece o capital necessário para produzir os investimentos para esse tipo de operação. Acabou, basicamente. Aqui só uma rápida listinha do que você precisa para fazer cidade inteligente, né? Que é um pouco de desenvoltura, é muito complexo juridicamente tudo que eu acabei de falar, então você tem que ter bastante desenvoltura com o ambiente jurídico de contratação pública, que é muito complexo, é muito regulado. Você tem que ter uma experiência muito boa com tecnologia para juntar essas duas coisas e fazer isso funcionar, domínio técnico e procedimental de como que a gente modela uma PPP como essa para isso dar certo, e saber aonde ir para trazer os parceiros de investimento, de fomento, desculpe minha tosse, os parceiros de fomento, como o CAF, a Caixa Andina de Fomento, o Banco Mundial, BID, os bancos de fomento por Estado, Fomento Paraná, aqui em São Paulo tem o Desenvolve São Paulo, né? Tem um Banco do Nordeste que opera naquela região com muita eficiência, e também nós criamos uma última coisa, que a gente criou uma camada ESA, essa é uma invenção nossa, que é Equity Support Agreement, que é por falta de melhor palavra, vou chamar de seguro, que é uma maneira que você consegue contratar um banco para garantir, pôr no contrato com o Estado, que fica garantido que a parte que é investimento, que é o equity, seja garantidamente pago. Para que serve isso? Serve para, se tudo der errado, se a CIP não der certo, se houver um impedimento jurídico, ou seja, se o dinheiro que deveria ir para o setor privado tocar a PPP, esse dinheiro parar de ir por alguma razão, esse setor privado recupera o seu investimento original. Ele não vai recuperar o negócio, ele vai recuperar só o investimento original. Isso é uma cláusula muito comum em coisas estrangeiras, não é comum no Brasil, mas a gente chegamos a estruturar esse tipo de coisa para facilitar e abaixar o custo de capital e viabilizar cidades inteligentes no Brasil pelo mecanismo da PPP de iluminação pública. É isso. Eu acho que Smart City faz parte desta onda que a gente está vivenciando, que na indústria ganhou o apelido de indústria 4.0. É inevitável, absolutamente inevitável. Ela está vindo com uma força imensa e agora tem mais uma camada inteira, que são os carros autônomos, que vão participar disso de uma maneira dramática nas próximas décadas. E a gente tem que se preparar para isso. Ser digital é uma nova cultura, uma nova conduta, uma nova maneira de você ser. E a cidade ficar digital vai ter esse desdobramento, e eu convido todos a serem receptivos a esse novo mundo digital, que isso vai trazer o bem. E aqui está o slide mais importante da noite, que é o slide de agradecimento a vocês pela atenção prestada. Eu devo ser um pouco chatinho, desculpe se eu fui muito chato, e eu estou completamente aberto para pergunta, para quem quiser qualquer coisa. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Nos brindou com essa palestra, muito mais do que os aspectos tecnológicos, né, os desafios, né, para a implantação, os aspectos políticos, econômicos que nós temos que considerar desse projeto.
passar um breve recado para os alunos. Está aqui no chat, pessoal, o link para vocês registrarem a presença, tá? Enquanto eu tenho 2 perguntas aqui que foram enviadas para o Fernando, tá? Daqui a pouquinho o pessoal já vai se direcionando para a aula. Uma pergunta do Jesus Afonso, Fernando: qual é a estimativa de expansão desses projetos de cidades inteligentes? Tá? A gente sabe que tem uma questão aí que envolve, né, a regionalidade, né? São Paulo é uma realidade um pouco diferente do restante do Brasil, mas então eu queria perguntar para você, para São Paulo e para o Brasil de uma forma geral. O São Paulo, por incrível que pareça, está mais atrasado como estado. Ele é o estado que menos implanta cidade inteligente no Brasil hoje, por uma razão simples. Que não é tão simples, uma razão que teve poucas... É uma longa história, não vou ter tempo de explicar, uma história política, mas, essencialmente, muitos municípios do estado de São Paulo não implantaram a CIP, que é a base de sustentação para isso. Então, eles não conseguem financiar. É o caso de Sorocaba, por exemplo. O resto do Brasil está indo muito rápido. O Nordeste está indo rápido, o Sul, nós estamos implantando uma agora lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, e tem vários projetos de pequenas cidades. Então, eu estimo, foi muito lento os últimos 10 anos, mas agora a gente está vendo uma inflexão muito significativa. Eu avalio que nos próximos 10 anos vai ser o standard. Assim como quando eu era criança, o prefeito queria colocar uma fonte luminosa, hoje eles querem colocar a cidade inteligente. Então, muralha digital, segurança, essas entregas essenciais do município estão começando a virar realidade. Então, os próximos 10 anos vão ser muito, muito acelerados. Okay. E uma pergunta do Victor Santin: se você acredita que logo no futuro utilizaremos robôs controlados 100% por uma pessoa para realizar trabalhos que são considerados perigosos para o ser humano? Eu acredito que, muito brevemente, usaremos 100% de robô sem humano algum, o robô fazendo tudo sozinho. Mas a resposta é sim. Eu uso muito robô, eu já uso robô há muito tempo. E na minha casa, assim, eu fui um dos primeiros brasileiros, agora virou moda, né? Aquele robozinho de aspirar e tal. Eu tenho aquilo há mais de 12 anos. E isso vai crescer absurdamente. O robô é uma grande solução para um monte de coisa. Uma terceira pergunta chegou aqui para a gente. Bom, a gente fala de uma quantidade imensa de dispositivos conectados, né? Carros, pessoas, né? Através dos smartphones, smartwatches, toda a parte de iluminação pública, semáforos e tudo mais, né? Como que você avalia, né, a estrutura atual para ter toda essa transmissão de dados, né, e o impacto que o 5G vai trazer para toda essa comunicação de dispositivos? Excelente pergunta. Bom, o 5G chegando vai resolver isso. Então, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte é que a gente vem convivendo com uma dificuldade de conectividade há muitos anos. O mundo, não é a gente Brasil. Os Estados Unidos também. Lembrando que o Bill Gates um dia falou que nunca ninguém vai precisar mais de 16K de RAM. Não sei se vocês se lembram disso. Imagina. Hoje você não consegue viver por menos de 4 teras de RAM. Mas a gente sempre teve muita dificuldade de conectividade, e por isso tem uma cultura no mundo digital que equilibra o que a gente tem uma expressão, chama-se edge, que é o que está na ponta, né? Que equilibra aquilo que é edge versus aquilo que é cloud. Então, se você está na cloud, você é completamente dependente de conectividade. Sem conectividade, você não faz nada. O cloud está lá, você está aqui, você precisa falar com a cloud. Mas se você não estiver no cloud, estiver autônomo, né? Se você pegar aqui o seu celular e usar a calculadora dele, é local. A calculadora não está checando a cloud, ele está operando como edge. Então, tem um monte de coisa que opera como edge. Então, nós no Brasil, eu avalio que, apesar das dificuldades, a parte pior a gente já passou do Brasil, já passou. A gente precisa investir mais em conexão, com toda certeza, mas o pior passou. Então, a gente vai se adaptando, vai dar certo. A conectividade não vai ser o crítico da nossa expansão futura. O crítico vai ser dinheiro mesmo. A gente tem que ter custo, a gente tem que ter capital para fazer acontecer. Perfeito, Fernando. Nós agradecemos bastante a sua palestra. Acho que para todos
nós, né, acho que os alunos vão concordar com isso, para mim, desperta, né, vários aspectos distintos que a gente fica muitas vezes na questão tecnologia, mas tem a questão do custo, tem a questão política, a questão da segurança que você trouxe aí com muita propriedade, né? Então, queria agradecer por você ter disponibilizado um período aí do seu dia para estar aqui conosco, conversando sobre esse tema, né? E ficamos ansiosos aí pelos projetos que serão desenvolvidos pelos nossos alunos a partir dessa luz que você jogou em cima do tema. É excelente. Muito obrigado a vocês. É um prazer imenso, inteiramente à disposição. Quem quiser me dirigir perguntas depois, fiquem à vontade. Terei prazer em responder. Ok, então. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.